Oliver, como eu faço para morar nos Estados Unidos? Como conseguir um emprego? Como eu tiro meu visto? Eu posso alugar uma casa? Posso matricular os meus filhos na escola? Como que eu faço para conseguir estudar nos Estados Unidos? Como eu consigo o meu green card? Se você chegou até aqui, pelo menos uma dessas perguntas você já se fez e talvez você até tenha feito elas para mim lá no meu Instagram. Essas são só algumas das centenas de perguntas que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais. Eu tenho pesquisado sobre morar aqui nos Estados Unidos desde mais ou menos 2015 e pode ter certeza que todas essas perguntas também já foram feitas por mim. Naquela altura eu era simplesmente um cara como você, fuçando na internet maneiras de sair do Brasil. Eu tava bem cansado do Brasil, cara. Um país sem perspectivas econômicas enfrentando a sua maior crise política e moral da história. Índices de criminalidade altíssimos, dificuldades e incertezas em investir o meu dinheiro em negócios que só Deus sabia se dariam certo, se me trariam retorno ou não. Desemprego aumentando assim drasticamente, uma verdadeira loucura e não muitas perspectivas de que aquilo fosse no curto prazo mudar. E foi aí que eu tomei consciência de que eu queria sair do Brasil. E não era apenas simplesmente sair do Brasil. Eu queria ir para um lugar onde o meu futuro, as perspectivas do que ia acontecer na minha vida fossem mais claras, digamos assim. Um lugar onde eu tivesse mais certeza de onde eu realmente poderia chegar. E foi nessa altura que, por causa do meu interesse em economia liberal, por causa das teorias da escola de Chicago, de Milton Friedman, por causa do meu interesse nesse tipo de assunto, eu comecei a pesquisar sobre o livre mercado aqui nos Estados Unidos. E foi aí que eu comecei a ver como esse país é maravilhoso e como as coisas funcionam aqui. Eu comecei a ver como a vida aqui era mais fácil e como as pessoas que moravam aqui tinham a sorte de não sofrerem tantos entraves impostos pelos governantes para que eles pudessem viver suas vidas da melhor maneira possível. E foi nessa época que eu também descobri que existiam milhares de brasileiros vivendo nos Estados Unidos e colhendo os benefícios de viverem num país tão melhor que o nosso, com excelentes índices econômicos, níveis de educação maravilhosos, legislação que tornava a vida do empresário muito mais fácil, salários 10 vezes maiores do que os salários no Brasil, excelente poder de compra, índices de criminalidade muito menores do que os nossos. Enfim, eu descobri que a vida aqui nos Estados Unidos era muito mais fácil do que a vida aí no Brasil. E foi aí que eu comecei a pensar que, eu acho que é uma boa ideia morar nos Estados Unidos. O maior defeito das pessoas que moram no Brasil é se esquecerem de que o fato de que elas nasceram no Brasil não impede elas de tentarem buscar uma vida melhor em um lugar diferente. Mas eu acho que você já sabe disso porque, afinal de contas, você caiu aqui buscando maneiras de como sair do Brasil. Enfim, muita coisa aconteceu desde essa época, mas por obra do divino ou não, eu acabei utilizando todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo desse período para descobrir como as pessoas viviam aqui, como elas trabalhavam, como que elas conseguiam seus vistos, como elas chegavam naquele tal de green card, o que de fato era esse tal de green card e como as pessoas conseguiam ainda se tornar cidadãos dos Estados Unidos, que eu acredito que seja um desejo incutido, mesmo que inconscientemente, dentro de todo brasileiro, cara. Foi a partir desse conhecimento que eu consegui morar aqui nos Estados Unidos legalmente, e é por isso que vocês sempre ouvem eu falando nos meus vídeos. Oi pra você que tá vendo esse vídeo, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Oliver e eu faço vídeos sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. E vivendo aqui, eu pude experimentar isso de perto, não baseado apenas naquilo que eu conhecia e nas informações que eu tinha obtido de assessorias de imigração, advogados, todos os profissionais que de alguma maneira me auxiliaram, mas baseado também nas centenas de histórias de pessoas que também estão aqui nos Estados Unidos, cada um com o seu motivo, cada um com o seu passado. Foi a partir dessas experiências que eu conheci o maravilhoso mundo dos imigrantes nos Estados Unidos. E aí, cara, eu fiquei apaixonado por tudo isso, e desde os meus amigos do leste europeu até os meus amigos do Canadá, passando aí por centenas de brasileiros que eu conheço aqui, todos eles têm histórias incríveis de superação e todos eles têm um desejo em comum de viver o seu sonho americano. E a partir de tudo isso eu também descobri que viver o sonho americano, buscar estabelecer a vida por completo aqui nos Estados Unidos, não é um caminho fácil. Não é um caminho simples, não é um caminho rápido. Por muitas vezes, viver aqui nos Estados Unidos exige de nós, imigrantes, o dobro da garra e o esforço exigido de um nativo. Mas eu aprendi também que é isso que caracteriza um imigrante, o esforço desmedido de alcançar o seu lugar ao sol. Um imigrante não deixa o seu país simplesmente porque um dia ele acorda com o desejo de morar num lugar diferente.
ele deixa por motivos muito mais nobres. E se eu pudesse resumir em uma só frase, eu diria que o imigrante deixa o seu país porque ele está buscando a sua felicidade. E como disse Thomas Jefferson, todo homem tem o direito inalienável de buscar a sua própria felicidade. E foi por isso que eu comecei o meu canal no YouTube, para tentar compartilhar um pouco disso com as pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu. E nesses primeiros meses que eu tenho de canal, eu fiquei muito surpreso ao perceber que o canal bateu mais de 1 milhão de visualizações, centenas de milhares de pessoas tentando encontrar informações sobre viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Pessoas que estão buscando uma única coisa, que é viver o sonho americano. Às vezes o seu sonho americano é trabalhar nos Estados Unidos. Às vezes o seu sonho americano é estudar nos Estados Unidos. Às vezes o seu sonho americano é simplesmente experimentar por um período essa cultura maravilhosa que esse país aqui tem. Não importa, cara, os Estados Unidos é um país de imigrantes, construído por imigrantes e que continua recebendo e vai continuar recebendo imigrantes. E apesar do que eu ouvia no noticiário, eu fiquei muito surpreso ao descobrir, lendo os documentos do próprio Departamento de Imigração, que existem vários caminhos para que você consiga chegar ao seu green card, para que você consiga alcançar a sua residência permanente dentro dos Estados Unidos. Ao contrário do que você pensa, existem sim formas de você viver legalmente dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer sim receber imigrantes, ele precisa receber imigrantes, e eles criaram inclusive mecanismos para que você consiga chegar ao seu objetivo de morar permanentemente dentro do país. Você só precisa ter conhecimento e estar disposto a fazer a coisa da maneira correta. E é por isso que depois de tanto estudar isso, depois de ter vivenciado essa experiência na minha própria pele, depois de ter aplicado algumas estratégias para minha própria vida e ter conhecido pessoas que estão utilizando diferentes caminhos para chegar no mesmo lugar que eu resolvi compartilhar tudo isso com vocês no Guia América para Brasileiros. E esse guia é dedicado aos vários pedidos que eu recebi de vocês nas minhas redes sociais, sugerindo que eu criasse algum material parecido com esse. E eu estou muito orgulhoso de apresentar para vocês um guia completo com todas as informações que eu considero relevantes para que você consiga realizar o seu planejamento de viver o seu sonho americano e morar nos Estados Unidos legalmente. O intuito desse guia não é te dizer o que fazer, mesmo porque você vai perceber que existem vários caminhos que você pode traçar para você conseguir chegar no seu objetivo de morar nos Estados Unidos legalmente. Se você tem muito dinheiro, existe um caminho. Se você não tem, existe outro. Se você é solteiro, existe um caminho. Se você tem família, existe outro. Se você quer se qualificar, existe um caminho. Se você quer trabalhar, existe outro. Se você tem graduação, existe um caminho. Se você não tem, existe outro. Se você tem uma empresa no Brasil, existe um caminho. Se você trabalha para alguém, existe outro. Se você é um empreendedor, um artista, um atleta, um professor, um policial, um engenheiro, enfim, para cada pessoa existe um caminho, e o maior problema é que as pessoas se sentem perdidas no meio de tanta informação. A internet realmente democratiza o acesso à informação, mas se você não tiver uma sequência de leitura, se você não tiver um método, se você não tiver algo organizado para que você absorva aquele conteúdo, você vai se ver no meio de uma overdose de informações que em algum momento vão te fazer se desanimar para o que você precisa realmente adquirir de conhecimento e botar em prática aquele seu planejamento. O seu cérebro se sente tão confuso que você acaba se desestimulando a se aprofundar nas suas possibilidades. Esse guia vem exatamente para te ajudar com relação a isso. A proposta é te entregar a informação toda mastigada para que você se sinta pronto para, se você quiser, conversar com um advogado e já saber mais ou menos qual que é o caminho que você vai seguir de acordo com o que ele vai te propor. Eu não estou te oferecendo uma receita pronta do que fazer, mesmo porque eu nem poderia te dizer qual caminho tomar, já que eu não sou um advogado, eu não posso te dar conselhos legais, e vocês vão perceber que a proposta desse guia nem é essa, mas acontece que para cada pessoa existem várias nuances que podem tornar a vida dela mais fáceis do que para outras. Talvez o seu caminho até chegar no Green Card, por exemplo, seja muito mais fácil do que o meu, e você só vai descobrir isso aprendendo sobre quais são as possibilidades existentes. Por exemplo, se você é descendente de um cidadão de algum determinado país, talvez apenas esse fato já pode abrir para você muitas portas. Por isso é tão importante você ter conhecimento de todas as possibilidades de você viver aqui nos Estados Unidos legalmente, porque eu tenho certeza que em alguma delas você vai se encaixar. Mas sem conhecer as suas possibilidades, você provavelmente não vai nem sair do lugar, ou pior, você vai fazer o que alguns youtubers nos últimos anos incentivaram muitas pessoas a fazerem. Você vai cair na besteira de acreditar que a maneira mais fácil de viver aqui nos Estados Unidos é deixando o seu status vencer e ficando aqui legalmente. E achar que viver nos Estados Unidos ilegalmente é a única maneira possível para você viver aqui é a maior besteira que você pode cometer, cara. E se você me der a oportunidade, eu quero te mostrar que existem caminhos que no longo prazo serão muito mais proveitosos para você. Depois que eu conheci aqui nos Estados Unidos
psicólogos, dentistas, engenheiros, até médicos que estão aqui ilegalmente, simplesmente porque não sabiam das outras maneiras de viver aqui legalmente. Eu percebi que muita gente, infelizmente, não fez o dever de casa e se deixou levar pelas pessoas erradas, deu ouvido às pessoas erradas e por causa disso acabaram perdendo grandes oportunidades, cara. E infelizmente, depois de ter ficado aqui ilegalmente, as suas chances de conseguir um green card são reduzidas praticamente aí para zero, a não ser por casamento. Um dos piores casos foi um amigo próximo que, depois de eu ter conversado a respeito disso com ele e ele ter corrido atrás da informação, ele descobriu que em questão de 1 ano e meio ele poderia ter conseguido o green card dele, mas infelizmente ele deixou o status dele vencer e ficou ilegalmente nos Estados Unidos e que por isso ele acabou perdendo uma grande chance. Enfim, é por isso que eu tô aqui te oferecendo a oportunidade de não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Se você pretende sair do Brasil e iniciar sua vida nos Estados Unidos, é muito importante que você tenha base para compor o seu planejamento. Sem conhecimento, de novo, você não vai sair do lugar. Então, se você está realmente focado em morar nos Estados Unidos e construir a sua trilha para residência permanente aqui ao longo prazo, esse guia é para você. Mas, Oliver, você vai me mostrar uma fórmula mágica que vai me transportar instantaneamente do Brasil para os Estados Unidos? Negativo, meu jovem. E é muito importante eu salientar isso para você. Não existe fórmula mágica, não existe jeito rápido, não existe jeito fácil, não existe nenhuma maneira que não exija de você esforço, planejamento e comprometimento. Não existe jeito fácil, existe jeito possível. Se você entender isso, esse guia é para você. Mas se você espera eu te vender um milagre, nem gaste o seu dinheiro. E eu quero ser bem sincero com você, porque eu prefiro que você não se frustre comigo do que ganhar aí algumas dezenas de dólares seus que não vão pagar nem a compra da minha semana. O meu compromisso é que você tenha acesso a um conteúdo relevante por um preço acessível e justo. Eu não sou daquele tipo charlatão que quer só aqui vender pra você alguma coisa e pegar o seu dinheiro, cara. Definitivamente esse cara não sou eu. Oliver, mas eu não tenho grana pra comprar o seu guia agora. Cara, sem problema, o meu conteúdo lá no YouTube continua gratuito, eu vou continuar fazendo os conteúdos que eu já faço. As dicas continuam tudo igual. Podem contar comigo, inclusive, pra responder uma mensagem que você me manda lá, por exemplo, no direct no Instagram. Eu não meço esforços pra tentar, de alguma maneira, ajudar vocês e eu não cobro nada por isso. E desde que você entenda que eu recebo mais de 300 mensagens por dia e que eu acabo demorando aí 3, 4 dias para chegar nas mensagens mais recentes, e por isso demora a resposta, tá tranquilo, tamo junto, continuando do mesmo jeito. E por que esse conteúdo não é grátis? Eu acho que não seria justo considerando que eu demorei mais de 2 meses para finalizar todo esse material. São mais de 10 horas de conteúdo em vídeo organizado de maneira simples, vai facilitar muito a sua absorção, links de apoio, sites importantes para compor a sua pesquisa, links do site da imigração para você ver com seus próprios olhos, documentos anexados, endereços de consulado, até links com manuais para você estudar para tirar sua carteira nos Estados Unidos tem. Enfim, dicas das mais diversas, desde comprar sua passagem mais barata no Brasil, até economizar para alugar sua casa e comprar os seus móveis aqui nos Estados Unidos. Nesse guia eu coloquei todo o meu conhecimento nesses quase 5 anos de pesquisa e a minha própria experiência saindo da inércia e iniciando o meu projeto em carne e osso aqui nos Estados Unidos. Então não seria justo eu entregar esse conteúdo todo gratuito. E eu espero que você entenda que sim, eu valorizo o meu trabalho. Se você não está disposto a tirar nenhum real do seu bolso, cara, para alcançar o seu objetivo, de verdade, esquece o seu plano, velho. Porque só uma consulta com um advogado e uma conversa de 20 minutos eu já paguei mais de 400 reais. Eu já fiz isso várias vezes. Aliás, se você é daquelas pessoas que tem a mentalidade de que tudo precisa ser de graça e que é um crime cobrar por algum produto ou serviço, definitivamente os Estados Unidos não é o seu lugar. Esse aqui não é um lugar para quem pensa assim. Você vai perceber que esse guia está muito bem organizado em vários tópicos. Todos os tópicos são em vídeos, você não vai precisar ficar lendo muito. Vai ser um bate-papo como se eu estivesse abrindo o jogo para um amigo que quer viver o mesmo sonho que eu estou vivendo. Você vai receber o seu próprio login e senha para acessar a área de membros onde o material vai ficar à sua disposição. Você vai poder acessar via celular, via tablet, via computador, a hora que você quiser e você vai ver que o material ficou top e eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor na sua vida. Talvez daqui 5 anos você esteja com a sua vida completamente diferente, simplesmente porque você acessou o guia que te ensinou o caminho para você viver
aqui nos Estados Unidos. Além de tudo isso, o valor desse guia é menos da metade do que a maioria dos meus amigos recebem trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então eu tô te oferecendo quase 3 meses de dedicação minha, mais de 10 horas de conteúdo em vídeo, acesso aos mais diversos profissionais que podem te ajudar a tornar o seu sonho realidade, mais um monte de bônus pela metade do valor que muitas pessoas recebem por um dia de trabalho. Se você considerar que com as dicas que eu coloco nesse guia você vai economizar em vários aspectos, no final, eu tenho certeza que você vai pensar que esse guia custou barato. Esses dias, um amigo pessoal meu economizou quase $1.500 com uma simples dica que eu dei para ele na hora dele comprar um carro. É esse tipo de dica que eu coloquei dentro do guia. Pode ter certeza que o tempo e o dinheiro que você vai economizar seguindo as minhas dicas paga muito mais do que 10 guias desse que você está comprando. E outra coisa, o seu risco comprando o Guia América para Brasileiros é zero, cara, porque se você comprou o guia, acessou os módulos, viu como é que é a estrutura mais ou menos do curso, nos primeiros módulos você já viu que você não gostou, que você não curtiu, que não era isso que você estava precisando, é só você me mandar um e-mail que eu vou te devolver o seu dinheiro. É o meu compromisso de estar te passando a certeza de que eu tô te entregando um conteúdo relevante e um conteúdo comprometido em realmente te ajudar a sair da inércia e tirar o seu projeto do papel. Beleza, Oliver, e o que a gente vai ver dentro desse guia? Nós vamos começar entendendo um pouco do porquê as pessoas querem tanto viver aqui nos Estados Unidos, algumas informações importantes sobre a cultura americana, o que você precisa saber antes de você de fato querer morar aqui, e a gente vai passar depois pelas possibilidades que você tem de viver aqui nos Estados Unidos legalmente. Você vai perceber as dezenas de caminhos que você pode tomar para chegar ao seu tão sonhado Green Card. O que, aliás, eu vou falar sobre mostrando a história de várias pessoas que utilizaram caminhos diferentes como trilha para chegarem até o Green Card. Eu dei um foco especial em visto de turismo e visto de estudante, que é o que vocês mais me perguntam, dando dicas de como conseguir esses vistos e explicando de forma mais aprofundada o que você precisa saber para utilizar esses e outros vistos que te permitam trabalhar nos Estados Unidos, estudar, se qualificar, investir, enfim, te mostrando as várias possibilidades que você tem com os diferentes tipos de vistos que a imigração permite que você solicite. Eu também vou passar muitas informações para te ajudar no planejamento, desde o momento que você está saindo do Brasil até o momento que você está chegando nos Estados Unidos, passando pela imigração, alugando uma casa, comprando carro, abrindo conta, abrindo empresa, declarando imposto, tudo o que você precisa para de fato iniciar a sua vida aqui na América. Além, é claro, falando dos vários aspectos da vida aqui nos Estados Unidos e coisas que você precisa saber. Social Security Number, Tax ID, como escolher uma cidade para você morar, como matricular os seus filhos na escola, como se preparar para a questão de saúde, como contratar um plano, como economizar na hora de utilizar um hospital público aqui nos Estados Unidos, como não se endividar com saúde, que é uma questão que vocês me perguntam tanto. Enfim, eu tenho certeza que no final você vai estar apto para tirar o seu projeto do papel e começar a executá-lo. Eu também deixei um passo a passo para você descobrir como que você vai entrar no nosso grupo no Telegram, o meu grupo particular, que é secreto, e você vai poder trocar ideia com várias pessoas que estão planejando da mesma maneira que você iniciar uma nova vida num novo país. Um outro bônus é um módulo específico para te falar sobre as dicas que eu considero mais valiosas que você saiba para que você diminua as chances do seu projeto dar errado e maximize as chances de você gastar menos dinheiro e fazer com que ele dê certo. E muito mais, pessoal. Eu realmente me preocupei em colocar tudo o que eu sei dentro desse guia. São 7 módulos divididos em mais de 30 vídeos que vão te ajudar do início ao fim na sua jornada de viver nos Estados Unidos. Então, se você quer ter acesso a tudo isso que eu te falei e muito mais, é só você clicar aqui nesse botão abaixo. Você vai ser direcionado para a página de checkout da Hotmart, uma plataforma muito segura que eu já uso há anos, e você vai poder escolher a forma de pagamento que mais te agrada, que é mais fácil para você, seja no boleto, seja no cartão de crédito em até 12 vezes. E a partir do pagamento você vai receber um e-mail com login e senha e você já vai poder acessar esse conteúdo maravilhoso que eu preparei para vocês. Então corre, compra agora, aproveita porque esse é o preço de lançamento e se você perder essa oportunidade o preço vai subir. Depois não adianta vir chorar que por mais uma vez você procrastinou e foi prejudicado por isso. Espero que você se divirta com esse conteúdo e eu te vejo na área de membros do Guia América para Brasileiros.